Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre o melhor jogador do seu time no primeiro turno do Brasileirão. Esse conteúdo foi sugerido pelo inscrito Júnior Santos. Se você quer aparecer nos nossos vídeos, não deixe de sugerir qualquer tema relacionado a futebol nos comentários. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos com o América Mineiro, clube que fez um primeiro turno bem ruim comparado aos anos anteriores. O Coelho dividiu as atenções com a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana e por isso somou poucos pontos no Brasileirão até agora. Um dos destaques da equipe foi o veterano Juninho, que defende o clube desde 2016. Como esperado, o Atlético Paranaense termina na parte de cima da tabela. O Furacão oscilou mais do que devia, mas mesmo assim conquistou muitos pontos, especialmente dentro de casa. A jovem estrela Vitor Roque brilhou mais uma vez, participando de muitos gols da equipe. Ele fica no rubro-negro até a metade do ano que vem, quando se apresenta ao Barcelona. Uma das grandes decepções desse primeiro turno foi o Atlético Mineiro. Apontado como um dos favoritos, o Galo ficou longe das primeiras posições após acumular uma série de partidas sem vitórias. Um dos poucos que se salvaram na campanha até o momento foi o argentino Rodrigo Batalha. Outra equipe que prometia bastante no começo da competição era o Bahia. O clube foi adquirido pelo Grupo City no ano passado e por isso havia uma grande expectativa em torno do tricolor. Uma das grandes contratações que encaixaram bem no elenco foi o do meia Cauli. Mesmo sem marcar muitos gols, ele é responsável pela criação das jogadas ofensivas da equipe. Não há dúvidas de que o principal nome do Brasileirão até o momento é o atacante Tiquinho Soares. Artilheiro da competição, o jogador liderou o Botafogo numa campanha impressionante nesse primeiro turno. Além dos gols, Tiquinho também participou bastante com muitas assistências. Em 2023, o atacante Eduardo Sacha trocou o Atlético Mineiro pelo Red Bull Bragantino. Os números do jogador até agora são bem expressivos, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana. Em 28 partidas com a camisa do Braga, Sacha participou diretamente de 17 gols da equipe. No Corinthians, o grande destaque foi o ponta Roger Guedes. O Timão fez um primeiro turno bem ruim, mas o jogador foi o artilheiro disparado da equipe no ano. O problema é que Roger Guedes acertou sua saída do Corinthians na última semana. Ele se transferiu após receber uma oferta irrecusável do futebol do Catar. Assim como Roger Guedes, o atacante Aleph Manga também não faz mais parte do elenco do Coxa. O jogador foi pego no esquema de apostas e o clube alviverde decidiu emprestá-lo ao futebol cipriota. Mesmo com uma campanha terrível do Coxa nas primeiras rodadas, Manga foi o melhor jogador do time no primeiro turno. Depois de amargar 3 anos na segunda divisão, o Cruzeiro retornou à elite do futebol. A Raposa oscilou um pouco nesse primeiro turno, mas chegou a fazer boas partidas. O jogador mais regular do time até o momento tem sido o lateral esquerdo Marlon. Ele lidera os principais índices da sua posição comparado aos laterais de outras equipes. O Cuiabá chegou a ser apontado como um dos candidatos ao rebaixamento nesse ano. Apesar disso, o primeiro turno da equipe foi bem acima do esperado. Um dos responsáveis pela boa campanha do Dourado tem sido o atacante Daverson. O jogador marcou muitos gols que ajudaram a equipe a permanecer bem longe do Z4. O Flamengo voltou a ter problemas no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro deixou escapar pontos importantes no primeiro turno e viu o Botafogo disparar na liderança. Nenhum jogador se sobressaiu até o momento, mas é justo dizer que o meia Gerson fez grandes partidas. Ele é um dos líderes de assistências do campeonato.
Depois de praticar um futebol vistoso nos primeiros meses de 2023, muito se esperava do Fluminense. O tricolor até conseguiu se manter entre os primeiros do Brasileirão, mas o desempenho caiu bastante. Quem garantiu muitos pontos para a equipe foi o goleiro Fábio. O veterano jogador fez defesas impressionantes ao longo da competição. O Fortaleza termina o primeiro turno na metade da tabela. Dentre os nomes que se destacaram até agora, nós separamos o meia Caio Alexandre. Ele chegou ao Leão no ano passado e tem feito um 2023 acima da média. Vale destacar que o contrato de Caio é por empréstimo e vai até o final dessa temporada. Depois de muitos anos vestindo a camisa do Sport Recife, o lateral esquerdo Sander acertou a saída para o Goiás no começo desse ano. Somando todas as competições, ele já realizou mais de 40 partidas na temporada, e um número chama bastante atenção. Sander já distribuiu 12 assistências e é um dos destaques do time no Brasileirão. Uma das contratações de maior impacto no futebol brasileiro nesses últimos anos foi a de Luis Soares pelo Grêmio. O uruguaio foi um dos melhores jogadores da última década e, mesmo com problemas físicos, foi capaz de realizar grandes jogos pelo tricolor em 2023. A princípio, Soares fica no Grêmio até o final de 2023. Curiosamente, um dos destaques do Inter no primeiro turno virou reserva da equipe. O goleiro John está emprestado pelo Santos e foi muito utilizado antes da chegada de Eduardo Cudê. Ele fez grandes partidas pelo Colorado, mas o técnico argentino optou por escalar o goleiro Rocher como titular da equipe. Comparado ao ano anterior, o Palmeiras também ficou devendo um pouco nesse primeiro turno. Alguns dos principais jogadores do time não renderam como esperado e por isso o Alviverde vai ter que se recuperar bastante para brigar pelo título. O jogador mais regular da equipe foi o meia Zé Rafael, que vem atuando mais recuado nessa temporada. Ao que tudo indica, o Santos deve lutar contra o rebaixamento em 2023. Antes do campeonato começar, as expectativas não eram boas e isso se confirmou no primeiro turno. O Peixe teve o artilheiro Marcos Leonardo como destaque, mas outros jogadores ficaram devendo na equipe. O São Paulo cresceu bastante após a chegada de Dorival Júnior. O tricolor foi um dos melhores mandantes do primeiro turno e o atacante Jonathan Calleri foi um dos destaques. As chegadas de Lucas Moura e Rames Rodrigues devem melhorar ainda mais o desempenho da equipe no restante da temporada. E por fim, nós temos o Vasco da Gama. Ninguém decepcionou mais na temporada do que o Cruz Maltino, principalmente pelas promessas da SAF no começo do ano. O Vasco fez uma campanha muito ruim até agora no Brasileirão e vai precisar de uma grande arrancada no segundo turno para evitar um novo rebaixamento. Um dos poucos nomes que se salvaram é o volante Jair. Mas e aí, você concorda com a nossa lista? Comente outro jogador do seu time que jogou muito no primeiro turno do Brasileirão. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!